Olá, amigos e clientes. Aqui é o Antônio Augusto de Melo, sócio do escritório Melo e Melo Advogados de Belo Horizonte. Hoje estou aqui para tratar de um assunto no qual muitos empresários e contadores não têm o conhecimento suficiente sobre o assunto. Então, o tema deste vídeo hoje é: a Polícia Judiciária ou a Polícia Civil pode exigir a entrega de livros e notas fiscais de entrada e saída do contribuinte? Vem se tornando cada vez mais comum que representantes ou diretores de empresas de pequeno ou médio porte, bem como contadores, recebam, ora verbalmente ou ora por escrito, intimações para comparecer à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre supostas denúncias anônimas de sonegação. Primeiramente, deve ficar esclarecido que os dados fiscais do contribuinte são protegidos pelo sigilo fiscal, podendo somente a autoridade fazendária ter acesso aos livros e notas fiscais ou através de ordem judicial. Nesta seara, os contadores que receberem intimações para entregar livros e notas fiscais devem ficar atentos, pois caso assim o façam, eles estarão quebrando o sigilo fiscal de seu cliente e poderão, inclusive, ser responsabilizados por isso. O sigilo fiscal do contribuinte ou da pessoa física ou da pessoa jurídica está amparada pela nossa Constituição da República de 1988, no artigo 5º, inciso 10, que diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então veja que a própria Constituição, ela diz que é vedado, é inviolável a sua intimidade. Então, a Polícia Civil não tem direito de ter acesso a documentos fiscais, livros fiscais, notas fiscais de entrada e saída. Por quê? Porque é atribuição somente da Fazenda Pública. Ademais, o artigo 145 da nossa Constituição também, ela diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: sempre que possível, parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetivamente esses objetivos: identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Então veja, meus telespectadores, amigos e clientes, somente a Fazenda Pública detém poderes, segundo a Constituição, para poder verificar a situação tributária, o patrimônio dos contribuintes, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Na maioria das vezes, essas intimações da Polícia Civil trazem também a exigência dos livros, talões de notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e outros documentos de natureza tributária ou contábil. Todavia, não é legal qualquer intimação desta natureza. De fato, a intimação é nula, devendo o empresário, o contribuinte ou seu preposto comparecer apenas para deixar claro à autoridade policial que não dará informações a quem não está obrigado por força da lei. Orienta os empresários, os contribuintes, que se faça isso acompanhado por um advogado, que registrará por petição o comparecimento e a negativa para a devida comprovação do atendimento da intimação, que, reprisa-se, é totalmente legal. Certo e certíssimo é que a autoridade policial age com excesso de poder, eis que ela está agindo fora dos seus limites legais e constitucionais de sua competência, pois a polícia, ao exigir a entrega de documentos fiscais, livros, notas fiscais de entrada e saída, atua sem possuir poder para tanto, sem possuir a função para a qual necessita ser praticado, pois a nossa Constituição é clara também no parágrafo 4º do artigo 144, a qual assim está escrito: a Polícia Civil
possui competência somente para investigar crimes de sonegação fiscal, mas não lhes permite fiscalizar a escrita fiscal ou contábil dos contribuintes. Ora, a competência e o exercício das atividades de apurar eventuais irregularidades, fiscalização e de lançamento do crédito tributário é exclusivamente dos auditores fiscais da Receita Municipal, Estadual e Federal. Vale aqui citar aos nossos clientes, telespectadores e amigos as normas que impedem a quebra de sigilo fiscal, bem como o acesso em notas fiscais e livros fiscais por qualquer autoridade estranha à Fazenda Pública. Vamos lá. Código Tributário Nacional, artigo 198, diz assim: sem prejuízo do disposto da legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão de ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros sobre a natureza e o estado dos seus negócios. Ora, observe que somente a Fazenda Pública pode ter acesso aos documentos fiscais do contribuinte e também é vedado os seus agentes que divulguem isso. Agora, qual a garantia que se tem que policiais civis vão tentar acessar os seus documentos ali fiscais que são sigilosos e poderem, inclusive, passar para um concorrente? Porque o segredo do negócio é seu, né? Você tem o seu fornecedor, você tem a sua negociação particular. Então, a intimação da Polícia Civil não assegura ao contribuinte. Também no nosso ordenamento jurídico, o Código Civil, diz no artigo 1190, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não em seus livros e fichas as formalidades prescritas em lei. Observa-se, meu telespectador, que o Código Civil é claro. É vedado até mesmo um magistrado a ter acesso a documentos fiscais do contribuinte, a não ser que seja quebrado por o sigilo fiscal do contribuinte, seja quebrado por uma ordem judicial. Assim, o magistrado terá acesso aos documentos sigilosos, bem como também os peritos, bem como também a fiscalização, que essa tem um amplo acesso a todo documento fiscal. O artigo também 1193 do Código Civil, ele é claro em dizer que as restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração em parte ou por inteiro não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento dos impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. Veja que esse artigo ele é claro. Com exceção das autoridades fazendárias, elas sim podem ter acesso aos livros e documentos fiscais dos contribuintes. Em Minas Gerais também nós temos a Lei Estadual número 6.763 de 1975, no qual o seu artigo 201 assevera da seguinte forma: a fiscalização tributária compete à Secretaria do Estado da Fazenda por intermédio dos seus funcionários fiscais e supletivamente em relação às taxas judiciárias, autoridade judiciária expressamente nomeada em lei. Parágrafo 1º. Compete exclusivamente aos auditores fiscais da Receita Estadual, aos agentes fiscais de tributo estadual e aos fiscais de tributos estaduais o exercício das atividades de fiscalização e de lançamento de crédito tributário. Veja bem, telespectador. A lei estadual é clara em afirmar que somente os fiscais estaduais têm acesso aos livros e documentos fiscais do contribuinte. Polícia Civil não tem competência para examinar nenhum documento fiscal de nenhum contribuinte, a não ser, reprisa-se, que se tiver sido quebrado o sigilo fiscal daquele contribuinte. Ademais, poucos contribuintes, poucos empresários e alguns contadores têm conhecimento também de que o nosso Estado ele tem o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais, que é a Lei Estadual 13.515 de 2000, que protege os contribuintes do Estado. E o artigo 2º desse Código assim diz: são objetivos do Código. Inciso 1º,
promover o bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, visando a fornecer ao Estado recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições. Inciso 2º. Proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo instituído por lei. Ora, veja, meu telespectador, que o inciso 2º é claro: proteger o contribuinte pelo exercício abusivo de fiscalizar. A Polícia Civil, ao intimar o contribuinte a entregar livros fiscais, ela extrapola os seus limites. Ela extrapola fazendo que o quê? Que o contribuinte ali perca o seu sigilo fiscal. Então, o Código de Defesa do Contribuinte é claro: ele protege o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar. Inciso 3º, assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito dos processos administrativos. 4º, prevenir e reparar os danos patrimoniais e morais decorrentes de abuso de poder por parte do Estado na fiscalização, no lançamento e na cobrança de tributos de sua competência. Artigo 4º, são direitos do contribuinte. Inciso 16, a proteção contra o exercício arbitrário ou abusivo do poder público nos atos de constituição e cobrança de tributos. Veja que o Código de Defesa do Contribuinte ele é claro em proteger contra o abuso do poder público. E a polícia, ao intimar o contribuinte, ao intimar o empresário para que entregue seus documentos para averiguar alguma irregularidade, ela está agindo com poder abusivo. E o Código de Defesa do Contribuinte ele protege o contribuinte. O artigo 20 diz assim: são nulas de pleno direito as exigências administrativas que estabeleçam obrigações com base em presunção não prevista na legislação tributária, infringam as normas desse código, possibilitem a sua violação e estejam em desacordo com elas. O artigo 21 considera-se abusiva a exigência da autoridade administrativa tributária ou fiscal que contraria os princípios e as regras do sistema jurídico, em especial a legislação tributária. Então, mais uma vez confirmando, é abusivo a atitude da Polícia Civil em intimar contribuintes e empresários a apresentar em delegacia documentos fiscais. Artigo 22. É vedada a autoridade administrativa, tributária e fiscal sob pena de responsabilidade. Inciso 2º. Fazer exigência ao contribuinte de obrigação não prevista na legislação tributária ou criá-la fora do âmbito de sua competência. Inciso 8º. Fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais e estabelecimentos comerciais e industriais, apenas para efeito coativo ou vexatório, sem que tenha sofrido nenhum embaraço ou desacato, ressalvadas as situações em que a requisição de força policial seja necessária à efetivação das medidas previstas na legislação tributária. No presente caso, a Polícia Civil, ao exigir a entrega de documentos, ela está coagindo, ela está constrangendo o contribuinte dentro do seu estabelecimento, o que é agora vedado pelo Código de Defesa do Contribuinte. Portanto, meu telespectador, meu cliente, meu amigo, não são absolutos os poderes que se acham investidos os policiais civis ao exigirem a entrega de livros e notas fiscais dos contribuintes, com o subterfúgio de verificarem irregularidades. E os procedimentos dos agentes policiais que contrariam os postulados consagrados pela Constituição da República revelam-se inaceitáveis e não podem ser corroborados pela sociedade, devendo ser comunicado imediatamente à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público sob pena de inadmissível subversão dos postulados constitucionais que definem, de modo estrito, os limites inultrapassáveis que restringem os poderes do Estado em sua relação com os contribuintes. Espero aqui ter contribuído para o esclarecimento de nossos amigos, clientes, contadores sobre a ilegalidade de policiais civis exigirem verbalmente ou de forma escrita, através de intimação, a entrega de livros e notas fiscais de entrada e saída do contribuinte. Um forte abraço e até o próximo vídeo.